Olá pessoal, eu sou a professora Daniela, eu estou aqui para comentar a prova de redação do vestibular da FGV para quem ingressa no primeiro semestre de 2012. Eu aproveito essa oportunidade para comentar o tema que foi comum tanto à prova de empresas quanto à prova de públicas. Nesse semestre, a banca examinadora, ela solicitou uma dissertação argumentativa a respeito do Brasil contemporâneo, mas era fundamental que os alunos partissem de uma reflexão a respeito do nosso passado colonial e afirmassem nesse texto dissertativo se existem ainda resquícios desse passado colonial no Brasil do presente. Como base para a reflexão, a banca examinadora selecionou um fragmento de texto retirado da obra Formação do Brasil Contemporâneo, Colônia, de Caio Prado Júnior. Um clássico da nossa historiografia. A meu ver, seria necessário que todos os alunos tivessem a obrigação de conhecer essa obra ainda no ensino médio, mas infelizmente, pela experiência que a gente tem aqui no cursinho, poucos são os alunos que têm acesso a esse tipo de referência. Em função da escolha do texto proposta, a gente imagina que a banca privilegiou os alunos com repertório crítico a respeito do Brasil, que envolvesse aí relações que tratassem de referências históricas, sociológicas e da contemporaneidade. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a análise do texto proposta na lousa eletrônica. Vamos lá. A banca examinadora destacou para o candidato que o texto do Caio Prado foi escrito em 1942, ou seja, a gente está aqui na primeira metade do século XX. E a análise do Caio Prado em relação ao contexto daquela época é a seguinte: analisem-se os elementos da vida brasileira contemporânea. Elementos no seu sentido mais amplo, geográfico, econômico, social e político. O passado, o nosso passado colonial, aí ainda está. Ou seja, essa é a tese do Caio Prado. Para ele, no início do século XX, ainda se faziam constar referências do passado colonial no Brasil daquela época. E bem saliente, em parte modificado, é certo, mas presente em traços que não se deixam iludir. Ele destaca: no terreno econômico, por exemplo, pode-se dizer que o trabalho livre não se organizou ainda inteiramente em todo o país. Essa é uma referência importante. Nós, inclusive, ao longo do curso, discutimos essa questão do conceito de trabalho no Brasil. A gente sabe que, pelo modelo colonial, ficou para o brasileiro, durante muito tempo, a referência do trabalho como um não-valor. Muito recentemente, é que o trabalho vem assumindo uma conotação mais positiva, sobretudo porque nos últimos tempos a gente assiste à ascensão da classe C a partir do trabalho. Ele continua: o mesmo poderíamos dizer do caráter fundamental da nossa economia, isto é, da produção extensiva para mercados no exterior. Então ele ressalta para a gente a referência de que o Brasil colônia, ele se estruturou para atender a demanda do mercado externo e que no início do século XX essa mesma referência ainda se mantinha. Ele continua: no terreno social, a mesma coisa, salvo em alguns setores, as nossas relações sociais, em particular as de classe, ainda conservam um acentuado cunho colonial. Ele está mostrando para a gente aqui a referência da concentração de renda de uma pequena elite em oposição às grandes massas desfavorecidas, isso muito em função da forma como a estrutura administrativa e econômica se deu a partir da colonização. Na maior parte dos exemplos e do conjunto, atrás daquelas transformações, que às vezes nos podem iludir, sente-se a presença de uma realidade já muito antiga, que até nos admira de aí achar e que não é senão aquele passado colonial. Essa é então a tese do Caio Prado Júnior, a de que o passado colonial ainda se fazia presente em meados do século XX.
Continuando aqui, a banca solicitava para os alunos de empresas que avaliassem as afirmações do autor e julgassem se elas continuavam válidas. A partir daí, deveriam redigir uma dissertação argumentativa, discutindo essas ideias contidas no texto. Para os alunos de empresas, era obrigatório, nesta discussão, ressaltar alguns aspectos, como o geográfico, o econômico, o social e o político. Ainda era obrigatório deixar explícito na redação o ponto de vista do candidato a respeito da tese defendida pelo autor. A prova de pública, ela solicitou basicamente a mesma coisa. Os alunos deveriam julgar as afirmações do autor, se eram válidas ou não, a partir daí dissertar sobre elas, deixando explícito seu ponto de vista sobre a tese defendida. Não havia para os alunos de pública a necessidade de trabalhar os 4 aspectos ressaltados na prova de empresas. Muito provavelmente porque a prova de pública é uma prova que dá mais trabalho, ela é mais extensa por conta das questões dissertativas e da segunda redação sobre Brasil contemporâneo. A primeira coisa que é importante ressaltar é que o Caio Prado Júnior, ele escreve a respeito do Brasil do início do século XX partindo da seguinte reflexão. Para ele, todo o processo evolutivo de uma sociedade apresenta um significado, um sentido. Então, para que a gente pudesse compreender a realidade do Brasil do início do século XX, era necessário identificar esse significado, esse sentido. Para ele, essa referência, ela vem da análise histórica, dos elementos que compõem a análise histórica dessa nação, dessa sociedade. No caso, ele vai defender, então, a tese de que o modo como se formou o nosso histórico colonial, isso vai decidir a trajetória e vai influenciar a trajetória do Brasil por muitos séculos. Inclusive, no início do século XX, ele defende que muitos traços ainda são presentes. A ideia era que o aluno, partindo dessa referência, fizesse a mesma reflexão. E é óbvio que o candidato tinha a oportunidade tanto de concordar com o autor, quanto de refutar as ideias do Caio Prado Júnior. Na opinião da equipe pedagógica do CPV, embora houvesse as duas oportunidades, a gente acredita que era mais fácil concordar com a tese de Caio Prado Júnior. Por quê? É evidente que o Brasil do século XXI avançou bastante em relação ao Brasil colonial, mas é evidente que muitas das estruturas ainda permanecem. Algumas delas um tanto quanto modificadas, como ele discute no texto, mas ainda presentes. Então, se a gente tomar os 4 aspectos que deviam ser trabalhados na prova de empresas, que também podiam ser referências para os alunos de pública, a gente tem a seguinte análise. Primeiro, do ponto de vista geográfico, a gente sabe que o que caracterizou o Brasil colonial foi a ocupação das regiões, sobretudo do litoral do Brasil. No início da nossa história, o interior do Brasil não sofreu ocupação, não pelo menos num primeiro momento. Isso fez com que essas regiões do litoral se desenvolvessem mais do que as regiões do interior. É claro que com o processo histórico, a gente foi superando essa questão. E hoje a gente assiste a um desenvolvimento mais avançado das diferentes regiões do país. Existem, inclusive, projetos, né, que visam intensificar investimentos para diminuir aí as diferenças nos índices socioeconômicos entre as regiões. Mas a gente sabe que esse é um problema ainda vigente, que a gente não conseguiu promover o mesmo padrão de desenvolvimento em todas as regiões do país. Do ponto de vista econômico, no texto, Caio Prado cita a nossa dependência do mercado externo, a ideia de desenvolver uma economia de exportação que visasse a suprir as demandas do mercado externo. Evidentemente, isso permanece até hoje. O Brasil tem uma economia que se complexificou, mas que ainda permanece fortemente dependente ao comércio, sobretudo de commodities, com o cenário externo.
Apesar disso, a gente conseguiu avançar em algumas questões, como, por exemplo, o desenvolvimento de um mercado interno, de um mercado consumidor significativo. Isso foi possível graças à adoção de um Estado mais interventor, que promoveu políticas de estabilização da economia a partir do Plano Real, das políticas de metas e controle da inflação e das taxas de juros, de políticas de geração de emprego e de distribuição de renda. E, evidentemente, todo esse trabalho vai trazer consequências que são avanços na esfera social. Né? A gente conseguiu, nas últimas décadas, superar e melhorar os índices de pobreza no sentido de diminuí-los. A gente sabe que, graças a essas políticas, muitas pessoas saíram da condição de pobreza e hoje aí pertencem ao que a gente costuma chamar vulgarmente de classe média baixa. Mas a gente sabe também que, apesar desses esforços, a questão da concentração de renda e da diferença de classes ainda permanecem. Há cerca de 16 milhões de famílias que ainda permanecem na condição de pobreza e que precisam aí de políticas que as retirem dessa situação. Além disso, ainda no âmbito social, existe a questão racial, né? O Brasil colonial trouxe para nós a questão de raça, do preconceito, sobretudo porque o branco se coloca num patamar de superioridade, vai submeter o negro africano e o índio à condição de exploração pelo trabalho, e isso vai aprofundar essa referência de superioridade da raça branca, mesmo depois do fim da colonização. E a gente sabe que o Brasil do século XXI, embora ele tenha avançado no que diz respeito a tornar, por exemplo, o preconceito um crime, ter instituído o Estatuto da Igualdade Racial, embora a gente tenha promovido esses avanços, as questões raciais ainda são muito fortes, os indicadores sociais mostram isso, entre as pessoas mais pobres, os negros ainda são maioria, entre os não escolarizados, os negros ainda são maioria, então é uma questão que ainda apresenta resquícios do nosso passado colonial. E, por fim, o último aspecto a ser trabalhado era a questão política, né? A gente sabe que o Brasil vem fortalecendo a cada ano a sua democracia. Porém, né, a privatização do espaço público e a questão da corrupção ainda evidenciam traços do passado colonial. A gente sabe que uma reforma política é bastante pertinente. A gente sabe que esse é um processo demorado, mas a gente depende fortemente dos avanços nessa questão política, principalmente para poder superar os outros aspectos, como as questões sociais, geográficas e econômicas. A gente sabe que a questão da igualdade ela é fundamental numa democracia e enquanto essas questões políticas que envolvem corrupção, desvios de verba, tráfico de influência, elas não forem resolvidas, a gente não vai ter um sistema político que favoreça a consolidação desse direito que é o da igualdade, entre outros. Eu acho que esse direito da igualdade, ele permeia todas as outras questões que ainda permanecem aí como influência do nosso passado colonial. Então, vejam, é uma redação sobre o Brasil contemporâneo e, a princípio, um candidato menos avisado pode entender que é uma redação bastante fácil. Na verdade, ela não é, ela envolve uma série de conhecimentos aí que só o aluno bem preparado pode ter na elaboração desse texto. Eu acredito que a questão de o aluno ter que trabalhar muitos aspectos, ela pode ter dificultado quando a gente leva em consideração que o limite máximo de linhas é de 30 linhas. Eu imagino que o aluno deva ter quebrado a cabeça aí para conseguir sintetizar todas essas ideias num texto de 30 linhas. De qualquer maneira, em nome da equipe pedagógica do CPV, eu gostaria de elogiar o trabalho da banca examinadora por ter tido a perspicácia de solicitar um tema como esse, que é bastante atual, sem esbarrar na superficialidade. Então, é uma redação bastante interessante e a gente tem certeza que os alunos do CPV se saíram muito bem, sobretudo porque
todas essas questões que foram abordadas aí nessa proposta de redação foram amplamente discutidas ao longo do curso inteiro. O Brasil foi o nosso principal tema e a gente varreu todas as questões de modo a não deixar absolutamente nada fora de análise ou fora de reflexão. Então é isso, a gente fica aqui torcendo pela aprovação de vocês e desejo a todos vocês um bom fim de ano, boas férias, que a gente possa comemorar assim que a lista sair. Um grande beijo.